Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Na apresentação de hoje, vamos tratar da pretensão do dependente na manutenção do benefício de pensão por morte após o filho dependente do segurado falecido completar os 21 anos de idade. Vejam, eu participo de diversos grupos de discussões sobre direito previdenciário. Constantemente eu me deparo com dúvidas tanto por parte dos segurados, bem como para profissionais que atuam efetivamente na área do direito previdenciário e têm dúvidas sobre esse ponto da manutenção do pagamento do benefício de pensão por morte após o filho dependente do segurado falecido completar os 21 anos de idade. Diante desse cenário, nós resolvemos gravar essa apresentação a fim de tentar, de alguma forma, aclarar essa situação para todos que tenham interesse na matéria. O primeiro ponto que nós devemos compreender sobre o benefício de pensão por morte é fazer uma distinção entre o Instituto da Pensão por Morte e o Instituto da Pensão Alimentícia. Isto porque percebo com frequência que muitas pessoas confundem os dois institutos. O Instituto da Pensão Alimentícia está mais inclinado para o direito de família, tendo em vista que é um sub-ramo do direito civil e não se comunica com o Instituto do Benefício de Pensão por Morte, que tem a sua previsão legal no direito previdenciário, notadamente nos artigos 74 a 79 da Lei número 8.213 de 1991. A sua regulamentação básica encontra-se nos artigos 105 a 115 do Regulamento da Previdência Social. Leia-se Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Logo, nós temos que o benefício da pensão por morte será devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Ou seja, o segurado que falecer, pouco importa se ele era aposentado ou não. Para que vocês compreendam, o artigo 16 da Lei número 8.213 traz um rol de quem pode figurar como dependentes do segurado do INSS. O inciso 1 do artigo 16 da Lei número 8.213 de 1991, ele diz o seguinte: o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade terá direito ao benefício de pensão por morte. Descartemos aqui as outras condições. Vamos focar para a nossa apresentação de hoje no filho menor de 21 anos de idade. Logo, nós temos que a pensão por morte será pago ao filho dependente do segurado até que ele complete 21 anos de idade. Ao atingir os 21 anos de idade, o benefício da pensão por morte será cessada automaticamente. Diante desse cenário, nós temos que muitos dependentes do segurado do INSS que recebem o benefício de pensão por morte, ao completar os 21 anos de idade, acabam ingressando na justiça visando a manutenção do pagamento do benefício de pensão por morte até completar, por exemplo, 24 anos de idade, como é o caso que aparece na tela do seu dispositivo, ou até concluir o curso universitário. Enfim, diversas são as argumentações
nesse sentido. Entretanto, nós temos diversas decisões judiciais dizendo ser descabida essa pretensão por parte dos beneficiários da pensão por morte como filho dependente dos segurados do INSS. A questão, inclusive, já foi objeto de súmula, a de número 37 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que firmaram o seguinte enunciado: a pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência do curso universitário. Isto porque é uma das teses mais utilizadas pelos dependentes que recebem a pensão por morte, é de que o benefício deve ser prorrogado até que ele conclua o curso universitário. Diante de tantas provocações na justiça, acabou-se firmando esse enunciado. O tema tem diversos precedentes, inclusive, para conhecimento. O recurso especial 639-487 do Rio Grande do Sul. Nós temos ainda um pedido de uniformização do Piauí e 2 do estado do Paraná, tudo no mesmo sentido, dizendo ser descabida a prorrogação do benefício da pensão por morte ao filho maior de 21 anos de idade. As decisões judiciais são no sentido de afastar essa possibilidade, isto porque o artigo 77 da Lei número 8.213 assim disciplina: a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Em sequência, nós temos o parágrafo 2º do artigo 77 da Lei número 8.213, que diz o seguinte: o direito à percepção, ao recebimento da cota individual cessará, acabará. Inciso 1, pela morte do pensionista. Inciso 2, para o filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade. Então, nós temos toda essa situação disciplinada na lei de benefício. Daí a impossibilidade do dependente do segurado do INSS continuar recebendo o benefício de pensão por morte após completar os 21 anos de idade, salvo se for inválido. Se o filho ou a pessoa a ele equiparada ou o irmão for inválido, o benefício de pensão por morte não cessará, ou seja, não acabará aos 21 anos de idade se o filho dependente for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Preste atenção nessas informações. No caso de filho ou irmão inválido do segurado que faleceu, o benefício de pensão por morte só será extinto no caso de cessação da invalidez do filho ou do irmão do segurado que faleceu. Caso contrário, permanecem normalmente recebendo o benefício de pensão por morte. No caso de cônjuge ou companheiro, o benefício da pensão por morte só será extinto para o cônjuge ou companheiro inválido se houver a cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência. Vamos exemplificar. Sou cônjuge ou companheiro, recebo o benefício da pensão por morte porque sou inválido ou com deficiência. Cessou, acabou a minha invalidez ou a minha deficiência, extingue-se
o benefício de pensão por morte. Em suma, é isto. Ainda no caso de cônjuge ou companheiro, o instituidor, o segurado que faleceu, havia pago 18 contribuições para o INSS. Receberei a pensão por morte durante 4 meses. Sou cônjuge ou companheiro de alguém que contribuía para a Previdência Social. Na data do seu óbito, essa pessoa havia contribuído para o INSS 18 contribuições e faziam pelo menos 2 anos que estávamos casados ou convivendo sob o ângulo da união estável. Se na época do óbito eu contava com menos de 21 anos de idade, receberei o benefício de pensão por morte durante 3 anos. Se a minha idade era entre 21 e 26 anos de idade na data do óbito, receberei o benefício de pensão por morte durante 6 anos. Se na data do óbito eu, na condição de cônjuge ou companheiro, contava com a idade entre 27 e 29 anos, receberei como dependente do falecido 10 anos de benefício de pensão por morte. Tudo isto em relação ao cônjuge ou companheiros. Se na data do óbito do instituidor eu contava com a idade entre 30 e 40 anos, receberei o benefício de pensão por morte pelo período de 15 anos. Se na data do óbito eu contava com a idade entre 41 e 43 anos de idade, receberei o benefício de pensão por morte pelo período de 20 anos. Sou cônjuge ou companheiro de alguém que contribui com a Previdência Social. Se na data do óbito do segurado que convivia comigo contava com 44 anos ou mais de idade, receberei o benefício da pensão por morte de forma vitalícia para o resto da vida. Isto tudo encontra-se disciplinado no artigo 77 da Lei de Benefício, qual seja, Lei número 8.213 de 1991. O link de todas as normas e julgamentos citados na gravação encontram-se disponíveis na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.